Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula de licitações. E agora, um assunto chamado modalidades de licitação. Cara, papo reto com vocês. Esta aula é um tipo de aula que você tem que assistir ligado no 220, por quê? Porque o nosso curso aqui ele é focado em concursos públicos. E esse assunto é potencial questão de prova, né? Por quê, professor? Porque são as modalidades de licitação. E essas modalidades de licitação, nós tivemos aí algumas alterações importantíssimas com a adoção, com a publicação e a sanção da lei 14.133 de 2021. Então vamos lá. Então as modalidades da licitação, previstas nos artigos 28 ao 32 da lei, né? Uma aula curta relativamente essa, né? Só para situar o aluno, nós estamos estudando a lei como um todo, estamos no título 2, no capítulo 2º da fase preparatória, olha aí, das modalidades de licitação, é exatamente a seção 2 que nós estamos estudando nesse exato momento, né? Quando a gente fala modalidades, eu tenho que fazer uma ajuda à memória para vocês, muito importante, né? Professor, como é que era antes? Antes, na lei de licitações, nós tínhamos, né, a concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, o pregão, e então tínhamos também o RDC, que é o regime diferenciado de contratação. Com a publicação da lei 14.133, né, nós não temos mais, vou pegar aqui um canetão vermelho, né, nós não temos mais tomada de preço, tá certo? E nem é a fase de convite, né? Tá? Aí esse canetão aqui, eu vou jogar fora essa porcaria aqui, porque ele já está com uma ponta já desgastada, né? Então aqui, esses dois itens aqui não existem mais, né? Por quê, professor? Porque antes, né, era assim, né? Era um determinado preço, né? Vamos supor lá 80 mil, ok? Aí ia para cá e acima disso era por preço, né? Era por camadas, né? Era por camadas, né? Então aí isso aí não existe mais, né? Concorrência manteve, concurso manteve, leilão manteve, né? O pregão virou uma modalidade e nós temos agora o elemento super novo que é chamado diálogo competitivo, que nesta aula nós iremos dissecar todos os elementos importantes sobre o diálogo competitivo, tá? A gente vai falar todos os elementos aí do diálogo competitivo, né? Então vem comigo, vamos embora, vamos estudar esse cara aqui, tá? Vamos estudar esse cara aqui, tá? Das modalidades de licitação, são modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Não tem erro, cara. Então tá aí as 5 modalidades de licitação. Ah, professor, eu não consigo memorizar. Cara, papo reto, eu não consigo enxergar você competitivo se você não tem essas modalidades na cabeça. Você tem que saber da lei atual e, claro, como é que era antes, né? E aí, professor, vamos embora, né? Vamos embora, essa aqui é só a parte introdutória, né? Como esse estudo nosso, ele é integrativo, né? Cada aula é um assunto, a gente volta lá, explica um assunto para complementar o conceito que eu quero explicar na aula, a gente adianta um pouco, cara, para chegar no final do curso, cara, você vai estar super top, top mesmo, né? Então, vamos lá. Além das modalidades referidas no caput desse artigo, são as 5 modalidades, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares no artigo 78 desta lei, né? Novidade, né? Então ele trouxe procedimentos auxiliares, né? E aí, professor, procedimentos auxiliares, nós teremos uma aula sobre isso, né? Isso será lá no artigo 78, nós estamos no artigo 28. Professor, dá uma deixa para nós, vamos lá no 78, vamos lá. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei. Primeiro, credenciamento. Segundo, pré-qualificação. Terceiro, procedimento de manifestação de interesse. Sistema de registro de preço e registro cadastral. Então, esses são aí os 5 procedimentos auxiliares que a administração pode servir-se, né? Desses itens aí, eu entendo aí que o credenciamento e o sistema de registro de preço serão aí muito utilizados, né? Parágrafo 2º, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput desse artigo, né? Proibição essa também que já tinha na lei anterior. Ou seja, você tem que utilizar uma dessas 5 categorias, ok? Professor, qual que eu devo utilizar? Qual que eu devo utilizar? Agora,
Cada artigo a gente vai explicar cada uma delas, né? Primeiro artigo, artigo 29. O artigo 29 é um artigo importantíssimo, né, que ele vai dar a regra geral que deve ser utilizada, né? Então, artigo 29, a gente fala, ó, a concorrência e o pregão, tá? Segue o rito procedimental comum que se refere ao artigo 17 da lei, tá? Ou seja, o que traz o artigo 17? O artigo 17 nós já estudamos, né? O artigo 17 diz o quê? Quais são os procedimentos licitatórios? Ah, professor, eu já esqueci, né? Você já esqueceu o 17? Então vem comigo aqui, vou explicar para vocês aqui. Calma, né? Cara, o artigo 29 tem que explicar em duas partes, né? Então o que ele está falando primeiro? Que a concorrência e o pregão vai ter o seguinte rito. Primeiro, sequência, fase preparatória. Segundo, divulgação do edital de licitação. Terceiro, apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Julgamento, habilitação, recurso e homologação, né? O mais importante aqui dessa fase é saber que a fase de habilitação é logo depois do julgamento. A gente vai explicar esse cara. Então é o seguinte, então a concorrência e o pregão vai ter esse seguinte procedimento comum. Beleza, né? Aí vem o seguinte, vamos lá. Vem o seguinte, né? Adotando-se o pregão, sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Então, o que ele fala? A parte final do artigo 29. Ele fala o seguinte, né? Então, primeiro, ele fala, olha, a concorrência e o pregão terão o seguinte procedimento comum do artigo 17, beleza, né? Fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas, julgamento, habilitação, recursos e homologação. Beleza, isso aí é a fase normal. Mas aí ele fala o seguinte, o pregão terá prioridade. Inclusive o seguinte, eu sempre digo isso, que a lei de licitação está trazendo uma governança corporativa para a administração pública para a área meio. Tá? Então o pregão é a mais transparente, na minha opinião, de todas, é mais ágil, mais eficiente, então terá prioridade. Ó. Então o legislador deseja que a forma de licitação mais utilizada seja o pregão. Então está aí para você. Mas como que eu devo usar o pregão, professor? Então eu devo utilizar o pregão, né, quando tiverem aí especificações comuns, especificações usuais de mercado, e o pregão quando não vai comprometer o desempenho nem a qualidade aí da licitação. Então deve-se utilizar o pregão e assim é feito, né? Bacana, então vamos lá. Parágrafo único, eu vou falar sobre o pregão ainda, né? Professor, o que é importante? É importante você saber, vamos lá, fazendo aqui uma ajuda à memória para vocês, que a concorrência e o pregão, rito comum do artigo 17. Beleza. Que o pregão tem o quê? Tem prioridade. E a administração pública prioriza o pregão. Tá? Prioriza o pregão, né? Beleza, fechou. O que mais, professor? Você tem que saber também aonde não se aplica o pregão. Em dois momentos específicos, né? Vamos lá. As contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Então, esse tipo de contratação, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, tem que saber, não será utilizada o pregão. Beleza, né? Professor, o que mais? Aí ele vem explicando aqui. E de obras e serviços de engenharia. Então, obras e serviços de engenharia e serviços técnicos especializados predominantemente intelectual não se utiliza o pregão. Essa é a regra geral. Só que a segunda regra, que é de obras e serviços de engenharia, tem um exceto. Exceto os serviços de engenharia, que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo 6º. Tá? Tá aí. Ou seja, agora a gente vai lá no artigo 21. Professor, o que traz o artigo 21? O artigo 21 trata serviço de engenharia. Tá? O que é um serviço de engenharia? Serviço de engenharia é toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração e que não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 12, não se enquadra a obra do caput desse artigo, são estabelecidas por força de lei,
como privativos de profissões de arquiteto, engenharia ou técnicos especializados que se compreendem. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Ó? Serviço comum de engenharia. Né? O que está falando aqui? Ó? O serviço comum de engenharia é o único caso que cabe pregão. Tá? Agora, o serviço especial de engenharia não cabe pregão. Tá? Não cabe pregão, no caso aí ele vai se aplicar aí em regra o quê? A concorrência, né? Vai se aplicar em regra a concorrência. Professor, o que é um serviço comum de engenharia? Todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade de manutenção e adequação e adaptação de bens móveis e imóveis, como preservação das características originais dos bens. Né? Então, isso aqui vai ser utilizado o quê? Engenharia. Serviço comum de engenharia, vamos utilizar o quê? Vai utilizar o pregão. Isso aqui é a única exceção onde envolve obras e serviços de engenharia. Então, obras e serviços de engenharia não se aplica o pregão, né? Já era assim, né? Agora, vamos lá. Serviço especial de engenharia. Esse caso vai ser o quê? Concorrência. Aquele que, por sua falta de heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante na linha A desse inciso, porque ela é complexa, não é comum, ela é especial. Bacana? Então, aí o pregão, né? Agora, vamos lá, artigo 30, vai falar do concurso, tá? Do concurso, né? Tem vários concursos aí que a administração pública promove, né? Tem vários concursos aí, né? Concursos intelectuais, concurso de desempenho, não é isso? Então vamos lá, concurso, né? Observará as regras e condições previstas em edital, que indicará, tá? A qualificação exigida dos participantes para o cara concorrer ao concurso, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor, né? Um concurso que eu achei muito significativo que teve, né? É que a Casa da Moeda ia lançar moedas metálicas, né? Uma edição limitada para... Lançou, inclusive, né? Uma edição limitada que foi para as Olimpíadas. Ele fez uma edição limitada, né? Limitada aí das Olimpíadas. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que ele fez um concurso para ver quem quer fazer a artezinha mais bonita. Aí, ó, é concurso. Tá? Então, é uma modalidade de concurso. Bacana? Então, tem aqui, né? Concurso é só isso, parágrafo único, né? Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 desta lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar a sua execução conforme o juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. É o caso que eu falei para vocês. É um dos exemplos que eu disse para vocês, né? O cara fez o quê? Ele fez a Casa da Moeda fez um concurso para uma edição limitada. Pronto. Pagou o prêmio, quem venceu, com os critérios objetivos, quem ia vencer, e aí? Aí tem que autorizar a administração pública todos os direitos patrimoniais sobre aquela obra, né? Professor, o que diz o artigo 93? Vamos lá no artigo 93, ó. Nas contratações de projetos ou serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que compreendem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas e equipamentos disponíveis de tratamento de comunicação e da informação, software, e a respectiva documentação técnica associada, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos à administração pública, hipótese que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem a necessidade de nova autorização do seu autor, né? Então, exatamente isso. Então, quando tem um concurso, né, eles têm que abrir mão aí desses direitos patrimoniais, é por isso que tem uma retribuição, o pagamento de um prêmio, né, uma remuneração prevista no concurso, né? Então nós falamos aqui de concorrência, nós falamos de pregão, de concurso, agora a gente vai falar de leilão, né? E aí, professor, leilão significa a venda, né, a alienação dos seus bens, né? Professor, leilão muito comum, sucata do Detran, né? Então o Detran aí faz aí as suas blitz, né, e começa lá a recolher, né, os carros no pátio e as pessoas não retiram, não regularizam seus carros. E aí? Vira sucata, né? Aí aquilo ali vira o quê? Um leilão. Faz um leilão público, né? Então o leilão é regulado pelo artigo 31. Vamos lá. O leilão poderá ser cometido... Leilão é diferente de pregão, tá?
Ó, o leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração e regulamento deverá dispor sobre os seus procedimentos operacionais, né? Então aí, né, leilão. Professor, quem que pode realizar um leilão? Quem pode realizar um leilão? Um leiloeiro oficial. Quem que é o leiloeiro oficial? O leiloeiro oficial é aquele devidamente registrado na junta comercial. Tá? Então, na junta comercial de cada estado tem uma junta comercial, a pessoa pode ir lá se habilitar para ser leiloeiro oficial. Esse leiloeiro oficial, por exemplo, é o mesmo cara que, por exemplo, aí que faz os leilões aí de bancos, né? Bancos fazem as buscas e apreensões de veículos, motos, casas, né? E aí ele vende através do quê? Do leiloeiro oficial. A legislação permite o quê? Que esse leiloeiro também possa ser o leiloeiro do leilão. Agora, você tem que entender, preste atenção, vem comigo, particularidade. Não somente a leiloeiro oficial, mas ele pode designar um servidor, né, um servidor público, né, um servidor para conduzir o leilão também, tá? Que vai ser disponibilizado em regulamento próprio, no edital próprio de leilão, né? Vamos lá. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizadas como parâmetro máximo dos percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados, né? Então é o seguinte, que comparar o primeiro, olha, se nós vamos... Qual que é a diferença de um para o outro? Quando você contrata um leiloeiro, ele fica responsável por tudo, pela divulgação, pela organização dos bens, pelo gerenciamento dos lances, pagamento, recebimento, tudo, né? E qual que é a comissão do leiloeiro oficial? A comissão do leiloeiro oficial é um percentual sobre a venda efetuada. Beleza. Tá, professor, como que a administração pública vai selecionar um leiloeiro oficial? Primeiro, que todos os estados o que mais tem é leiloeiro oficial. Tá? O que mais tem é leiloeiro oficial. E aí, o que acontece com o leiloeiro oficial, né? Ele vai ser utilizado, primeiro, pelo modo credenciamento. Esse modo credenciamento é uma modalidade de inexigibilidade, tá? Credenciamento. Ou uma licitação na modalidade pregão, tá? Adotando como julgamento maior desconto. Tá? Maior desconto. Não, eu concedo aí 10% de desconto da minha comissão que eu teria que receber. Beleza, então venceu esse cara que vai ser o leiloeiro. Ficou muito claro isso, muito bom, cara. O cara já colocou até o critério de julgamento. Então ele colocou a modalidade pregão, tá certo? Com o critério de julgamento. Amigos, inicialmente eu peço desculpa para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso site, a Lá Concurso, a qualidade e a seriedade que nós trabalhamos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos e concurseiro profissional. Somente em 2022, é isso mesmo, eu já fui aprovado em 9 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar de verdade nessa caminhada do concurso público. Se você gostou dessa aula, se você gostou do professor, clique no link aqui embaixo, faça a sua matrícula, que eu tenho certeza que você ficará super competitivo para o concurso, tanto da Prefeitura quanto da Câmara de Nova Chavantina. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Tchau, tchau.